Boa noite a todos. Voltamos com mais uma aula. Agora, a sexta aula da doutrina cristã. Estamos vendo ainda o símbolo apostólico, o credo. Estamos no primeiro artigo. Lembrando que são 12 artigos, né? E a gente vai pensando, vai refletindo, sem ter pressa de chegar, certo? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me configurou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver quem já está por aqui. Josilda Maria, Elisângela Maria, Gorete Silva, né? Temos aqui, Clécia está por aqui, Edilene está por aqui, Cláudia também está por aqui. Quem for entrando, que é novo, vai dizendo o nome, colocando o nome aqui, certo? Então, na aula do início da noite, não é? A segunda aula, essa, portanto, é a terceira aula, nós terminávamos nos dons concedidos aos homens, não é? Ou ao homem. Vamos agora, para terminar, como vocês estão vendo aí da descrição, 2 pontos. E o pecado de Adão e a redenção. E a gente fecha esse primeiro artigo e entra no segundo artigo. Adão e Eva, enriquecidos por Deus de todos esses dons. Quais são os dons de todos esses dons? Vamos dar continuidade, não é? Aos dons concedidos ao homem, não é? Que nós vimos os dons naturais, que são, não é? o corpo e a alma, os dons preternaturais, que são 4. A imortalidade do corpo, a imunidade da isenção da dor, não é? A integridade sobre as criaturas e a imunidade da ignorância, não é? E os dons também sobrenaturais, que são a predestinação, a visão beatífica, não é? Tendo aqui, em parte, uma visão do céu, e para consegui-la, a graça santificante. Portanto, são esses dons que já existiam em Adão e Eva, que já existiam no casal. Foram submetidos a uma prova, colocados no paraíso de delícias para que o cultivassem e o guardassem. Deus lhes dera para comer de todas as plantas do paraíso, mas lhes havia proibido comer-se dos frutos da árvore da ciência do bem e do mal, porque se algum dia os comessem, teriam a morte. Logo, a conclusão deste parágrafo é que fomos criados imortais. E o pecado nos fez mortais. O pecado nos mortaliza. Por isso que o santo apóstolo Paulo vai dizer:
A paga do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vejam, fomos criados, a segunda conclusão desse parágrafo, fomos criados, né, para as delícias do jardim. Fomos criados para o jardim, não para o deserto. E narra o livro do Gênesis que Deus descia todas as tardes, não é? Ao pôr do sol, ele descia e conversava ali com o casal, com Adão e Eva. Vejam, e eles tinham toda a plenitude. E pela desobediência, vamos ver, não é? Eu não quero me antecipar, que eu tenho essa vocação de me antecipar ao texto, eles perderam. Mas vamos avante. Feita estas conclusões desse primeiro parágrafo, vamos para o segundo desse item. Instigada pelo demônio, e já sabe, né? Instigada no feminino pelo demônio, quem foi? Eva. Sob a forma de serpente, Eva colheu o fruto, comeu e foi oferecê-lo a Adão, que também dele se alimentou, desobedecendo assim ambos a ordem do Senhor. Logo, qual é a conclusão? Primeira conclusão, instigada, podemos trocar essa terminologia por seduzida, não é? Seduzida pela serpente, pelo demônio, personificada na serpente, não é? Eva come, ao se deliciar, ela seduz também, e fica mais fácil, não é? Porque já é amada por ele, seduz o esposo, que também come, se delicia com o fruto da ciência do bem e do mal. Porém, não é? Esse fruto, como disse o profeta Jeremias, Isaías também, né? Quando comeu o texto, na boca era doce como mel. Quando passou da garganta, se tornou amargo igual fel. Assim também aconteceu. Esse fruto na boca é uma delícia, né? Mas quando desceu, se tornou amargo. Ao invés de prêmio, eles tiveram castigo. Pecaram pela desobediência, perdendo o paraíso, perdendo a presença de Deus, ganhando agora o homem tinha que ganhar a vida, sobreviver com um trabalho duro, né, e o suor do seu rosto, e a mulher, como castigo, sentiria as dores de parto. Logo, não é, sendo imortal, a mulher era para parir, dar à luz sem dores nenhuma, como Nossa Senhora, que não teve pecado, imaculada, não sentiu dor nenhuma. Olha a conclusão maravilhosa. Aí você, homem desgraçado do Adão, né? Eu sofro, morro de trabalhar por causa dele. Você, mulher desgraçada da Eva, né? Eu sofro tanto por causa dela. Mas, veja, Santo Agostinho vai dizer na noite da vigília pascal: que feliz pecado de Adão que nos deu tão grande Redentor. E no segundo ponto nós vamos ver isso, a redenção. Vamos avante. O pecado de Adão, que é o pecado atual, lá na frente nós vamos ver os tipos de pecado. E o pecado de Adão é sempre o pecado atual. É o pecado do dia a dia, é o pecado do hoje. Portanto, é o pecado do cotidiano, o pecado atual. Porque fora cometido voluntariamente por ele, com pleno uso da razão, foi o pecado de desobediência e o de soberba, pois quis ser semelhante a Deus,
foi ainda pecado de infidelidade, curiosidade e gula. Gravíssimo pecado por causa da rebelião contra Deus, Criador e Senhor, que tinha direito a ser obedecido. Pelas circunstâncias em que foi cometido, porque Adão e Eva não sentiam a desordem das paixões e podiam resistir mais facilmente pelas consequências graves que derivaram o pecado. Não é? Então, veja, o pecado da desobediência gera outros pecados. O pecado mais claro aqui foi da desobediência, mas implicitamente, veja, a serpente disse: Ele, Deus, não quer que vocês comam o fruto, porque se comerdes do fruto, sereis deuses. Então, o pecado da soberba, querer ser igual a Deus. Né? Aí vem também o pecado da desobediência, da infidelidade a Deus, o pecado da curiosidade, né? O pecado aqui também, implicitamente, porque foi alimento da gula, e assim sucessivamente. Vejam. E por que é o pecado atual? Porque foi um pecado com consciência, plena consciência e pleno, veja, consentimento, liberdade e vontade. Efetivamente, o pecado de Adão o despojou da graça, assim como a todos os homens, tornando-os sujeitos ao pecado e excluindo-os do céu. Do céu, que no sentido, não é? Eles perdendo o paraíso, perderam também o céu. Despojou-os também dos dons preternaturais. Nós vimos quais são os dons preternaturais. Foi? Sujeitá-los às más inclinações, à ignorância, às dores e à morte. Não é? Então, o homem, quando estava na presença de Deus no paraíso, o homem era inteligentíssimo. O homem não sentia dor e o homem era imortal. Com a desobediência, a infidelidade e o pecado, o homem se tornou ignorante, cego diante dele mesmo, né? O homem passou a ser frágil, sentir dores e passou a ser mortal. Vejam as consequências do pecado mortal, do pecado atual, não é? O pecado de Adão se transferiu a toda a humanidade. E por isso que nós já nascemos assim. Nós nascemos como ignorantes, nós nascemos sentindo dor, nós nascemos já mortais. E é o nosso medo todinho, não é? É o medo da morte. Passamos a vida com medo da morte. Vamos avante. De modo que todo homem, ao nascer, é privado da vida sobrenatural da graça, é réu diante de Deus e merece os mesmos castigos. Cometido no princípio da humanidade, ele se transmite pela natureza a todos os homens na sua origem e por isso lhe chamam original. Da mesma natureza, a mesma ordem natural, não é? Sendo da origem, se chama original. É o pecado original, que todos nós nascemos e ao batismo, no batismo, somos redimidos, somos perdoados deste pecado original. Por isso que a igreja, vamos ver lá na frente, mas eu antecipo, não é? E no Catecismo da Igreja Católica tem aí as aulas, que a igreja orienta até o 30º dia,
que os pais que receberam a autoridade e a graça de Deus de criar e educar em sua presença, levem à igreja os seus filhos para serem batizados. Vejam, Gorete, ela está aqui. Padre, é verdade que antes de Eva, Deus havia feito uma companheira para Adão, qual se chama Lilith? É verdade? Não, isso não tem. Isso não se encontra, não é, nos livros sagrados, viu? Nos livros canônicos, e nem nos livros apócrifos, tá certo? Gorete, existe muitas imaginações, não é? Existem muitas lendas, muitos mitos, muitas parábolas. Veja, que a Sagrada Escritura, com a Sagrada Tradição, como vimos, o magistério não aprova, não é, essas curiosidades, né, esses devaneios. Não faz parte, não. A gente não encontra documento nenhum, tá certo? Padre, já ouvi dizer que antes de Eva, Deus havia dado a Adão uma companheira, qual chamava-se Lilith. É verdade? Não. Tá certo? Isso a gente não encontra. São suposições, são comparações com as parábolas, as mitologias que existiam. Tá certo? Mas foi Eva, não é? Agora, antes, como diz o Gênesis, de Eva, Deus deu o poder a Adão de dar nome a todas as espécies de animais, tá certo? Todas as espécies de plantas, tudo que existe, ok? E mesmo assim ele não ficou contente, ficou angustiado. Foi quando Deus desceu o topor, depois eu volto aqui, não é? O topor sobre Adão, não é? E aí tirou da costela dele, não é? Fez a mulher e deu-lhe o nome de Eva. Eva não é apenas um nome próprio, mas é um nome teológico, como já vimos. Eva quer dizer mãe de todos os viventes, como Adão quer dizer pai de todos os viventes. Deixa eu dialogar aqui com vocês. Elisângela está colocando aqui que é novelas, não é? Certo. Desculpe, mas sou curiosa e tenho que tirar minhas... Sim, pode tirar, tá certo? Agora diga a fonte. É importante você dizer a fonte, Gorete, não é? Me disse, ouvi, diga a fonte, tá bem? Para que a gente... Eu também não sei de tudo, mas já li algumas vezes a Bíblia, tá certo? E não encontrei Lilith em lugar nenhum. Vamos avante. Em nós consiste na privação da graça original que, segundo a disposição de Deus, devéramos ter e não temos, porque Adão, havendo-a perdido com o seu pecado, não pôde transmiti-la a seus descendentes, como um pai não consegue transmitir aos filhos os bens que ele perdeu, portanto, não é? Então, a questão de imaginar os bens, não é? E não é apenas uma imaginação, veja, é aquilo que Adão e Eva já eram e perderam, que nós seríamos e perdemos por causa dele, certo? Que já foi elencado aqui. Então, nós vamos pensar em Eva, não é? Eva era imaculada, como Adão, imaculado. Não tinha pecado, não é? Era virgem, porque não tinha conhecido ainda,
tá certo? Era virgem, santo, imortal. Veja, imortal. Não sentia dor, portanto, não sentia dor. Veja, e tinha presença. Se eles não pecassem, nós teríamos tudo isso. Teríamos tudo isso. Mas como eles pecaram, e o castigo neles também nós herdamos. Tá certo? Nós herdamos. E por isso podemos pensar nas perdas. Vamos avante. O pecado original, pois, não pode dizer-se voluntário e culpável em nós, senão porque Adão o cometera voluntariamente, como cabeça da humanidade. Por isso, Deus não pune, mas simplesmente não premia com o céu a quem tenha só o pecado original. Certo? Nós não recebemos as penas por ter nascido com pecado original. Não, mas também nos é privado o céu, portanto, com o pecado. Jeane Mendes diz: padre, uma pessoa que peca e pede perdão a Deus, mas ainda não se confessou na igreja, Deus perdoa? Veja, Deus perdoa todos os pecados e nós devemos pedir perdão a Deus todos os dias, porque pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões, certo? Deus perdoa. Regra geral, doutrina cristã. Mas para nós católicos, veja, as culpas e as penas são tiradas, perdoadas por um sacramento que é chamado sacramento da confissão. Católico que é católico inteligente, formado, doutrinado, no sentido não castrado. Quando a gente diz doutrinado, aquele que conhece a doutrina da sua igreja católica, jamais abre a boca para dizer, eu me confesso para Deus. Não. Você se confessa para Deus dentro de um sacramento que é sinal visível e sensível da graça de Deus na sua vida. Não é? E que tem a plenitude porque foi o Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, Jesus também é Deus e quis. Foi Deus que quis. Se a gente pensa assim, Jeane Mendes, não é? A gente está sendo rebelde igual a Adão, não é? E protestante igual os cristãos protestantes. Tá certo? Respondi, não é? Apesar da resposta, tem também um puxão de orelha. Ok? A única privilegiada entre as humanas criaturas e que não teve jamais o pecado original foi Maria Virgem, porque destinada a ser um dia a mãe de Deus. Então, veja, vamos fazer somente um paralelo. Não quero fazer mais não, viu? Somente um paralelo, certo? Se, não é? Eva era imortal, não é? Eva não sentia dor, veja. Eva tinha continuamente a presença de Deus. Com o pecado ela perde isso, e a única criatura que não tem pecado, que foi poupado desse pecado original, foi Maria Virgem. Então, Maria Virgem é imortal, não é? Maria Virgem não sente dor, não sentia dor. Maria Virgem, a presença contínua. Tu encontraste graça diante de Deus. Tá certo? A única criatura. Certo? Coloque aí.
Não é um raciocínio, ok? Porque vocês vão ouvir também, vocês vão ouvir pregações de mariólogos que vai nesta linha natural de raciocínio, que Nossa Senhora é imaculada, muito bem, mas como qualquer pessoa humana, ela sentia dor, ela, como qualquer mulher de parto, e isso foi natural. E que os padres da igreja disseram assim, veja, em mérito, não é, da gravidez e quando ela foi dar à luz. Assim como ela ficou grávida, de forma mistérica, com a força do Espírito Santo, assim também ela deu à luz. Assim também ela deu à luz. Então, se ela não, porque se é uma partícula de dúvida, não tem dúvida, ela foi grávida, não é? Como disse o arcanjo Gabriel, que o poder do Altíssimo lhe cobrirá, que a plenitude e a força do Espírito Santo, veja, sem precisar de colaboração nenhuma humana, de esperma nenhuma, de penetração nenhuma intravaginal, não é? No caso, sem sexo, veja, sem precisar. Assim também, ela não precisou de parteira, ela não precisou de auxílio nenhum para dar à luz, e nem sofreu. Essa é a conclusão lógica. Porque a gente às vezes quer naturalizar demais o sobrenatural. Não é? A gente quer humanizar demais o divino para que a gente entenda. Mas mistério é mistério. Eu entendo, mas eu não esgoto. Não é? Eu posso aprofundar, mas eu não posso chegar ao conhecimento pleno. Se não deixa de ser mistério, tá certo? Qualquer dúvida pode deixar aí, viu? As curiosidades também. O que vocês já ouviram. Eu repito, né? Eu não sei de tudo, mas aquilo que eu sei a gente vai tirando as dúvidas. Áurea Maria, eu creio, porque tudo que Deus coloca, sua mão celestial é suave em tudo. Amém. Vamos para o segundo item e o último desse primeiro artigo. A redenção. Vamos entender. Cometido o pecado de Adão, atenção, poderia Deus abandonar o homem à própria culpa e as consequências desta? Teria apenas manifestado justiça e poderia perdoar-lhe a culpa, sem lhe exigir satisfação alguma. Teria somente manifestado misericórdia. Deus, porém, que é um tempo, justiça e misericórdia infinitas, quis perdoar o homem com uma condição de receber reparação condigna. Não é? Essa reparação condigna. Não é? E que reparação condigna é esta? Veja. É justamente por meio do seu filho. Por meio do seu filho. Então você olha para o Antigo Testamento e vê o percurso. Isso nós chamamos de soteriologia. Vê o percurso salvífico que Deus faz para enviar o seu filho. E aqui o texto áureo é: amou tanto o mundo que enviou o seu filho para, veja, remir e redimir condignamente a humanidade. Por quê? Porque o pecado, atenção, o pecado foi, não é? O pecado foi diante, não é? E foi na eternidade, não é? Quem
que um eterno também, que é Jesus Cristo, a redimir a humanidade e dar dignidade a esta humanidade, redimindo-a totalmente, pagando, não é, para sempre. Então, a minha salvação já foi comprada pelo, não é? Veja um preço que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A culpa do homem, embora finita, por parte de quem a cometera, era infinita em relação a Deus, contra quem fora cometida, e estava a reclamar reparação também infinita. E aqui deixa mais claro aquilo que eu tentei explicar, não é? A sabedoria divina veio em auxílio do homem. E deixa eu fazer uma pausa, veja, não é? Porque a nossa culpa e a nossa dívida em Adão e Eva foi tremenda, foi tão grande, não é? Porque foi contra Deus, que somente Deus poderia pagar aquilo que o homem fez. Somente Deus poderia pagar. Tá certo? Somente o sacrifício do Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não mais de criaturas inferiores a nós, os animais, nem mesmo nós poderíamos pagar a culpa e a dívida contra Deus. Somente Deus poderia pagar. E então ele pagou por amor, não é? Ele sendo o culpado, aliás, ele sendo o inocente, nós o culpado, ele. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, sem ter pecado se fez pecado, sem ser culpado se fez culpado, por amor, assumiu as nossas culpas e nos redimiu. Ou seja, o alto perdão e o perdão para nós. E Deus, no mesmo, a sabedoria divina veio em auxílio do homem. E Deus, no mesmo instante em que pune Adão e o expulsa do paraíso, lhe promete o reparador, que devia ser seu próprio filho. Aqui não é tremendo e ao mesmo tempo maravilhoso, não é? Por isso, repito, na noite da vigília pascal, não é? Poeticamente, Santo Agostinho vai dizer: que feliz culpa de Adão que nos deu tão grande Redentor, Jesus Cristo. Tão grande Redentor. Então Jesus é melhor do que qualquer paraíso. Jesus é melhor do que qualquer céu. Jesus é melhor e vale a pena do que sentir qualquer dor. Veja. Por isso que Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: o céu é Deus. O céu é Deus, o céu é Jesus. Não é? Naquele pedido que ela fazia, e ao mesmo tempo a manifestação de um medo. Eu tenho muito medo, meu menino Jesus, de ir para o inferno, mas se tu fores comigo, eu irei. Quer dizer, aonde Jesus está, não existe mais inferno. E aonde Jesus habita, toda dor é suportável e vale a pena. Tá certo? Sandra Moraes, explicação perfeita. Obrigado, Padre, por essa aula maravilhosa. Obrigado. Vamos avante. Veja. Então, eis as palavras ditas por Deus à serpente. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15.
Não é? E qual foi a mulher? A mulher que fez isso, que pisou na cabeça da serpente e que armou armadilha, não é? Foi Nossa Senhora. Também a Puríssima, a Santíssima, a Perfeitíssima, a Imaculada. Foram sempre interpretadas estas palavras como a promessa de um futuro Redentor, a nascer da mulher modelo, que inteiramente pura e imaculada, esmagaria a cabeça a serpente infernal. Como eu disse a vocês, eu tenho a vocação de antecipar o texto, né? Sem lê-lo. O Redentor não viria logo, como diz São Paulo, na plenitude dos tempos. O homem devia reconhecer pela experiência a miséria em que tombara pelo pecado e assim avaliar profundamente o benefício da redenção. Deus queria ainda, através das promessas, figuras e profecias, que o homem pudesse reconhecer qual seria o Redentor, não obstante se apresentasse este sobre a humilde condição da natureza humana. E atenção aqui, viu? Atenção, a promessa de Abraão, não é? A Abraão do seu filho é prefigura da promessa que Deus fez em Adão e Eva, não é? E na promessa que ele faz à humanidade. Qual é a promessa de Deus? O seu filho Jesus. Cuidado, viu, com essas músicas, com esse texto que a gente destaca. É o Deus de promessa, é o Deus da aliança, é o Deus isso, que a gente canta, a gente reza, pensando no projeto da gente, pensando no sonho da gente, pensando nas súplicas, nos pedidos da gente, o que a gente está necessitando neste momento. Aí diz, o Deus é o Deus da promessa, é o Deus da fidelidade. Não, o que ele prometeu, ele já cumpriu. Agora deixe de ser preguiçoso e vá trabalhar para conseguir as coisas. A cruzar os braços, o Deus é da promessa e ele vai cumprir na minha vida. Já cumpriu, é Jesus Cristo para a humanidade, o Redentor. Tá certo? Por isso que é uma teologia baseada na prosperidade. Eu aceitei Jesus, então ele vai me dar todas as coisas que eu sonho, que eu imagino, ao meu belo prazer, porque eu sou abençoado, porque eu sou o homem de Deus, sou a mulher de Deus, porque eu aceitei nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim não, meu filho. Esse Deus não é o Deus de Jesus Cristo. Não é? E o Deus de Jesus Cristo já cumpriu a sua promessa, que foi o próprio Filho. Agora nos dá o quê? Nos dota dos seus dons e da força do Espírito Santo, o Paráclitos, né? O auxiliador, o ajudador, o defensor, nos dá para que a gente possa, de fato, né? Agora trabalhar, sair de casa, cair em campo, não é? Deixar de mimimi, enfrentar a vida, encarar a vida. Como a gente sabe que não é fácil para ninguém. Mas para uns, não é? E menos para outros, tá certo? Vamos avante. Então, primeiro, as promessas. Vamos ver as promessas. Por primeiro, certo? E por segundo, vamos ver as figuras. E terceiro, as profecias. E aí a gente termina. Então, as promessas. Depois da primeira promessa feita no paraíso terrestre, Deus a renovou a Abraão, dizendo:
multiplicarei a tua estirpe como as estrelas do céu e como a areia que há sobre a praia no mar. A tua descendência possuirá as portas de seus inimigos, e na tua descendência serão benditas todas as gerações da terra. Veja o propósito de Deus para a promessa na vida de Abraão. E qual é a promessa? É que na vida de Abraão, Abraão que gera Isaac, na descendência dele que gera Jacó, Jacó tem 12 filhos, e dos seus 12 filhos saem as 12 tribos que formam o povo de Deus. As promessas de Deus na nossa vida têm um propósito maior do que os nossos umbigos. As promessas de Deus na nossa vida têm um propósito maior do que as nossas particularidades. Veja, as promessas de Deus é sempre no particular, por mim, através de mim, mas para todos. Todos. A mesma profecia foi renovada a Isaac, a Jacó e finalmente por várias vezes ao povo hebreu pelos profetas, tá certo? Vamos ver agora as figuras, não é? Deus não se contentou com prometer, veja, o Messias, mas quis que o Redentor e as obras fossem representados primeiro por meio de homens e de objetos simbólicos. A história do Antigo Testamento nos apresenta muitos personagens que foram figuras do Messias, como Abel, não é? Que foi morto pelo irmão. Vamos avante, como Isaac, que ia ser sacrificado como cordeiro, não é? Como Moisés, Jesus é o novo Moisés, Elias. Na época de Jesus, todos pensavam que era Elias. E aquele texto que nós vimos domingo, não é? Quem diz os homens ser o filho do homem? Alguns dizem que tu és Elias, etc. Né? E muitos objetos simbólicos, figuras dele e de sua obra, como a arca de Noé, o cordeiro pascal, a serpente de bronze e o maná. Todos estes são figuras do Messias no Antigo Testamento. Que maravilha, né? Era preciso aqui, se tivesse tempo, aprofundar cada figura dessa, cada símbolo deste que nós encontramos no Antigo Testamento, que eles e os símbolos falam de Cristo. Nós chamamos de prefiguração. É uma figura apenas, ainda tímida, daquilo que viria a ser o Messias. Por isso que ele é a plenitude dos tempos. Vamos ver agora as profecias. Profecia é a previsão certa e o anúncio de uma coisa futura livre e contingente que se não pode conhecer por meios naturais. Não se pode conhecer por meios naturais, senão pela fé. Pela fé. A profecia, consequentemente, não pode vir senão de Deus, porque só Ele pode conhecer o futuro contingente e livre. E livre. Nós não podemos. Não é? Até o salmista diz: o que tu podes acrescentar à tua vida, não é? Um segundo tu não podes acrescentar da tua vida. E o próprio Jesus vai dizer, veja, olhe para os lírios do campo, não é? As aves do céu. Se são silvestres, Deus cuida, quanto mais de vós. Não cairá um fio de cabelo da tua cabeça sem ser permissão de Deus. E está aos cuidados de Deus.
Os profetas anunciaram, muito tempo antes, todas as circunstâncias da vinda do Redentor, de sua vida oculta e pública, de sua paixão e ressurreição. Jacó, antes de morrer, disse que não seria tirado o cetro de Judá enquanto não viesse aquele que devia ser mandado. Gênesis, vejam, capítulo, 49, versículo 10. Daniel falou com 70 semanas de anos que transcorreriam do edito da reedificação do templo à morte do Messias. Daniel capítulo 9, versículos de 24 a 27. Miqueias anunciou que o Messias nasceria em Belém. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Isaías que nasceria de uma virgem. Isaías capítulo 10, versículo 1, etc. São todas as profecias do Antigo Testamento, que falam do Messias. Bonito, esse devaneio bíblico. Para a gente encontrar, veja, fundamentos da nossa fé. Que não foi uma coisa que caiu do céu de paraquedas, nem veio com a cegonha. Através das promessas, figuras e profecias, os homens conseguiriam reconhecer o Redentor, o Messias, isto é, o ungido do Senhor. Não é? E, infelizmente, ainda hoje, os judeus esperam, não reconheceram. Os judeus, que constituem o povo eleito, que tinha muitos rabinos, ou seja, mestres e doutores da lei, que interpretavam todos esses documentos e textos, eles cegaram, não reconheceram, não tiveram os olhos e os ouvidos para verem e lerem os sinais dos tempos. Amém? Terminamos o primeiro artigo. Terminamos em quanto tempo? Olha, 47, deu uma aula, tá certo? Amanhã vamos entrar no segundo artigo do nosso símbolo da fé, não é? Símbolo apostólico, que será: e em Jesus Cristo um só seu Filho, que é o único, não é? Seu Filho, nosso Senhor, o segundo. E aí vamos ver um pouquinho da cristologia, não é? Vimos todo o Antigo Testamento, perceberam? Nesse primeiro artigo, todo o Antigo Testamento. Agora, a partir do Novo Testamento, vamos ver a cristologia. Vejam, só como aperitivo, tá certo? Vou anunciar aqui os itens que nós vamos ver a partir da manhã, nesse segundo artigo. O homem-Deus redentor, depois, divindade de Jesus Cristo, os testemunhos dele, as provas da divindade, os milagres, não é? Vamos ver as profecias do próprio Jesus. É curto este segundo artigo para passarmos, porque temos mais artigos que falam da cristologia, como o qual foi concebido do poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Nesse terceiro, iremos ver a encarnação, veja, e um pouquinho da Mariologia. A Virgem Maria, São José, não é? A anunciação, o nascimento e a infância de Jesus. Tem muita coisa boa pela frente, viu? Vamos ver aqui. E tudo isso a gente está vendo também, é teologia, não é? Teologia. A catequese cheia de teologia, de espiritualidade, de conhecimento e de grandes descobertas. Obrigado por ficar mais uma vez, nesta aula. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Talvez lá para as 9 horas da manhã,
eu faço uma aula, tá certo? Amanhã sendo sábado, farei uma pela manhã. Fique ligadinho, ative aí o sininho, né? Para que a gente possa estudar. Tchau, tchau.